assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste ou onde vive? Respondeu-lhe: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguia Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? O Senhor, durante esse tempo, tem ministrado coisas poderosas. E uma das coisas que o Senhor tem falado é 2 tipos de pessoas. Existem 2 tipos de pessoas. Primeiro, uma que nos faz desatar dentro do chamado de Deus. Uma é a desatadora de unção. Existem pessoas na nossa vida que são desatadoras de unção. Sabe, o teu chamado sempre vai estar conectado a uma pessoa desatadora de unção. João estava batizando no Jordão, e ele olha para Jesus e fala assim: olha, eu vi o Espírito descer sobre ele. Eu não conhecia. Imagine, João falava de Jesus, mas era primo de Jesus, 6 meses de diferença de idade, mas até então, até os 30 anos, João não conhecia Jesus. E ele falou: olha, eu não conhecia, mas eu vi o Espírito descendo sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No mesmo momento, aqueles 2 discípulos, que eram discípulos de João, passaram a ser discípulos de Jesus. Você está entendendo? Olha, o teu irmão fala assim: João era um desatador de unção. Preste atenção nisso daqui. O nosso foco é chegar até Jesus, amém, queridos? O nosso foco é receber ou nos conectar com Jesus, com o que nós chamamos de destino profético, com uma unção profética, ou com o chamado que ele tem para nós, o desenho que ele tem para nós. Esse é o nosso foco, amém? E com isso precisamos então estar conectado com pessoas, ou a pessoa que Deus tem para desatar essa unção na minha vida. Preste atenção, se esses 2 discípulos não tivessem conectado a João, eles nunca estariam conectados a Jesus. Se eles não fossem os discípulos de João, eles não seriam os discípulos de Jesus depois. Era por causa de João que eles chegaram até Jesus. Depois, de igual modo, um desses 2 chamava então André. Eles ficaram ali, ficaram juntos com Jesus. Mas no outro dia de manhã, quem que André vê? O próprio irmão Pedro. E ele chama: Pedro, achamos o Messias. Olha, o teu irmão fala assim: André se tornou um desatador de unção. João conectou André em Jesus, e depois André conectou Pedro em Jesus. Preste atenção nisso. Sempre Deus vai colocar uma pessoa que vai ser a desatadora da tua unção. Mas muitas vezes nós podemos perder isso. E é isso que o diabo quer, que você perca a pessoa que vai desatar o teu chamado. Havia um homem que era servo de Eliseu, Geazi. Ele era servo de Eliseu. Eliseu era servo de Elias. Deixou uma porção dobrada do espírito dele para Eliseu. E consequentemente, no mínimo, Geazi teria 2 ou 4 vezes mais do que o espírito de Eliseu. Mas por causa da desobediência, ele perdeu o desatador da unção dele. E por causa da desobediência dele, sabe o que aconteceu? Ele foi amaldiçoado com uma lepra. E por causa da lepra, ele não poderia mais servir o profeta. Olha, o teu irmão fala assim: se você perder a pessoa-chave,
muitas vezes você não vai chegar no teu destino. E o Senhor falando sobre essa questão do desatar, para que houvesse Eliseu, teve que ter um Elias. Para que houvesse um Josué, teve que ter um Moisés. Você entende que para romper numa área, teve que ter uma outra pessoa que desatou sobre essa pessoa a unção, destino profético. O Senhor sempre vai fazer isso, nos conectar, mas muitas vezes nós vamos perder a visão, nós vamos perder o foco e nos desconectar. Mas hoje o Senhor falou algo para mim, do mesmo jeito que existe as pessoas que desatam a unção, tem também as pessoas que caçam a tua unção. Olha, então eu vou falar assim, existem os desatadores de unção. Mas também existem os caçadores de unção. Sabe quem são os caçadores de unção? Vou citar só um exemplo. Quem já ouviu falar de Dalila? Quem já ouviu falar de Dalila? O que Dalila fez? Caçou a unção de Sansão. Só isso. Ela se conectou com Sansão e cortou ele. Do mesmo jeito que existem pessoas que vão se conectar com você para desatar e levar você para o teu destino profético, também vai ter pessoas que vão se conectar com você para descobrir o teu segredo e te tirar do teu destino profético. Você está entendendo aqui? Fala para o irmão, cuidado com os roubadores de unção. Você está entendendo isso, irmão? Cuidado com quem se liga em você para te tirar do contexto e do trono de Deus. Você entendeu agora ou não entendeu? Fala para o teu irmão, do mesmo jeito que existem os que desatam, existem os que caçam. Hoje Deus falou muito forte comigo. Toda vez que você começa a despontar, preste atenção. Quem já tem uma vida cristã um pouco mais vivida, ou tem mais tempo de vida cristã, observe que todas as vezes que você começa a crescer, que você começa a romper, que você começa a dar uma guinada na tua vida espiritual, encosta uma pessoa. Olha para o teu irmão e fala assim, observa a tua vida espiritual. Fala isso, irmão. E principalmente as tuas quedas. Observe que era no momento que você estava mais no auge, chega alguém e te coloca para trás. Eu não estou dizendo que essa pessoa é do capeta, querido. Mas muitas vezes nós podemos ser também usados como caçadores de unção. Eu vou dar um exemplo para você bem claro. Pedro, em um certo momento, quase caçou a unção de Jesus. Como assim? Pedro tinha recebido uma revelação do Pai sobre o Cristo, e Jesus elogia, fala, olha Pedro, cara, você se conectou, você foi no fundo, você recebeu do Pai isso. 5 minutos depois, Jesus fala assim, eu tenho que morrer. Qual era o maior destino profético de Jesus? Morrer. A missão de Jesus era morrer, irmãos. Se Jesus não morresse, nós estávamos mortos. Você entende que a maior missão de Jesus era morrer? E ele fala assim, eu preciso morrer. Eu estou indo para Jerusalém e eu preciso morrer. O que Pedro fala? Que é isso, Jesus? Tenha dó de ti mesmo, homem. Tu tá doido? Como o Senhor vai morrer? Como o Senhor vai fazer isso com o Senhor mesmo? E a Bíblia diz que Pedro, ele adverte Jesus severamente. Dá um chá de esculacho em Jesus. Para com essa síndrome de inferioridade, rapaz. Tu não vai morrer, não? O que Jesus fala? Ele tinha acabado de dizer, o Pai falou com você. Ele fala assim, opa. Sai de ré, Satanás. Mas era Pedro, querido, e ele continuou sendo usado. Mas naquele momento ele estava sendo o quê? Um caçador da unção. Porque ele estava chegando para Jesus e querendo paralisar o destino profético de Jesus. Por isso Jesus foi tão veemente.
Por isso que Jesus foi tão severo, por isso que Jesus foi tão brusco com Pedro, porque naquele momento ele não estava confrontando Jesus, ele estava confrontando o destino profético de Jesus, ou a missão de Jesus. Você não vai morrer, você não vai morrer. E ele falou: opa, peraí, Satanás, você não entende das coisas do alto, você só entende das coisas do homem. Então, esse conselho eu não quero. Eu quero que você olhe para o teu irmão e fale assim: meu irmão, cuidado, porque mesmo você sendo de Deus, você pode caçar a unção das pessoas. Você entende isso? Mesmo você sendo de Deus, você pode entrar na atmosfera de perder a tua unção e o teu chamado. Mas de novo, olha para o teu irmão e fala assim: só se conecte com quem te leva a Jesus, e nunca com quem te tira de Jesus. Amém? Amém, queridos? Isso é sério. Sabe o que mais está perseguindo vocês hoje? São as Dalilas. Eu não falo no sentido de mulher, eu falo no sentido de espírito. São espíritos que estão sondando o teu chamado, espíritos que estão sondando quem é você no céu, espíritos que sabem quem é você, espíritos que reconhecem Deus na sua vida e o teu chamado, e esses espíritos estão usando qualquer coisa para te distrair e te tirar do foco. Esses espíritos estão tentando fazer com qualquer coisa para que você saia do teu foco e do teu chamado. Por isso, saia fora dos espíritos caçadores de unção e hoje mesmo se conecte com os que vão desatar a unção na tua vida. Deus tem uma pessoa-chave que vai desatar a unção na tua vida. Por isso, querido, não perca de vista essas pessoas. Começa a lembrar que todas as vezes que você teve os baixos na vida espiritual, observe que houve uma pessoa que se conectou com você, houve umas circunstâncias que se conectou com você, houve uma atmosfera que se conectou com você. Todas as vezes que você estava crescendo de uma forma fabulosa, que você estava crescendo de uma forma extraordinária, que você estava rompendo, buscando Deus acima de todas as coisas, sempre vai se conectar coisas, ou pessoas, ou qualquer outra circunstância na tua vida, e essas circunstâncias vai fazer com que você seja paralisado. Eu quero que você identifique agora todas as Dalilas que estão te perseguindo. Eu não falo isso no sentido de mulher, eu não falo isso no sentido de pessoas, mas todos os espíritos de Dalila que estão querendo sondar o teu segredo, todos os espíritos de Dalila que estão querendo sondar o teu chamado, que te faz você ser menos espiritual. Amém? Você conseguiu ver aonde você sempre tem os baixos? Eu creio que é tempo da gente começar a ter os altos e ir para o alto. Amém? Eu quero orar específico agora. Os casados estão sentados juntos, está todo mundo juntinho. Quem está do lado da sua esposa ou do seu esposo, você pode olhar para o teu esposo e falar assim: você não me atrapalha, você me completa. Sabe, queridos, uma coisa que a gente sempre fala, a desculpa que a gente sempre dá é a casa. Não deixe que a tua casa seja uma Dalila. Preste atenção, essa é minha esposa, para quem não conhece. E eu sei que ela é de Deus. E eu sei que ela é de Deus para mim. Mas se eu deixar, ela se torna uma Dalila. Não por ela. Mas se eu começar a olhar para minha casa, mais do que olhar para Deus, o meu casamento se tornou Dalila na minha vida. O nosso casamento nunca pode ser uma pedra de atrapalho para a gente servir Jesus com intensidade, não com mediocridade. Servir Jesus de qualquer jeito, todo mundo serve, mas eu vejo que a minha esposa completa o meu chamado em todos os sentidos. Você entende isso? Ela é um João
e não uma Dalila. Ela é um André e não uma Dalila. Ela é que constantemente, como eu para ela e ela para mim, faz um ao outro se aproximar mais de Jesus e não se distanciar mais de Jesus. Por isso eu quero que você segura na mão, abraça tua esposa, teu esposo. Fala assim comigo: Pai, eu quero repreender da minha casa todo o espírito de Dalila que está tentando paralisar o meu chamado. Eu declaro que a minha esposa, as mulheres, eu declaro que o meu esposo não é atrapalho para servir Jesus. Eu declaro que os meus filhos não são desculpa para servir Jesus. Eu declaro que o meu trabalho não é desculpa para eu servir Jesus. Eu declaro que eu rompo poderosamente em uma nova estação. Peço perdão por todas as vezes que eu olhei para minha casa com um olhar maior do que o Senhor. Quando eu tentei cuidar da minha casa mais do que o Senhor cuida dela. E eu declaro que se o Senhor não cuidar da minha casa, em vão eu vou cuidar. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão eu vou edificar. Eu peço perdão e eu me alinho, declarando que eu sou, dentro da minha casa, o ativador da unção do meu cônjuge. E eu não sou o caçador da unção. Eu declaro que o meu cônjuge vai romper poderosamente em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar para os que estão namorando. Fica pertinho. Os que estão... Irmão, nunca teve tanto casamento nessa casa. Julho vai ser o mês que eu fiquei sabendo. Julho tem 3. Senta do ladinho aí. Deixa eu declarar para você. Às vezes você não está com o teu cônjuge, com a tua cônjuge, nem com o cônjuge, nem com a cônjuge. Você não está com o teu corte ou com a tua corta, né? Mas você profeticamente vai dizer isso. Segura na mão dela e dele. Sim. Segura na mão e olha para tua namorada, para o teu namorado, e diz assim: você não é Dalila na minha vida. Você é um desatador de chamado e não um caçador de chamado. Estamos formando família nessa casa, famílias fortes. Nós queremos formar famílias fortes nessa casa. Preste atenção nisso, queridos. Vocês que estão em relacionamento, não deixe que o relacionamento de vocês se torne uma Dalila. Não deixe que o relacionamento de vocês se torne uma caçadora da tua unção, mas que seja um desatador da tua unção. À medida que você se encostou nessa pessoa, que você cresça mais em Jesus. À medida que você se encostou nessa pessoa, diz: olha, eu escolhi você para ser a tampa da minha panela.
À medida que você escolheu essa pessoa e disse, olha, é você que vai completar a minha casa, você tem que crescer mais do que antes. Essa pessoa tem que te levar mais para Jesus do que antes. Você tem que estar mais apaixonado por Jesus do que antes. Assim, agora meu irmão, agora vai. Então, abraça ou segura aí na mão. Ora comigo e fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor me deu um desatador da minha unção e não um caçador da minha unção. Eu não vou ficar para trás por causa de um relacionamento, mas eu vou avançar mais ainda em nome de Jesus. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu olhei mais para o meu relacionamento do que para o Senhor, mas eu profetizo que vou crescer de uma maneira poderosa na tua presença, em nome de Jesus. Eu constituirei uma família forte na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Agora os que estão solteiros e sem relacionamento, os que estão esperando em Jesus, queridos, preste atenção. Não deixe que os espíritos de Dalila encostem em você. Em nome de Jesus, não deixe que ninguém chegue diante de você para paralisar o teu chamado. Quando você olhar com aquele olhar 42 assim de que quando você colocar esse olhar e dizer, é isso que o Senhor tem para mim, que essa pessoa possa te levar mais alto do que você já está. Amém? Eu profetizo na vida de vocês, solteiros, que o Senhor vai colocar um anjo na tua volta, para afastar as Dalilas da tua volta. Amém? Eu quero declarar que não vai ter Dalila que vai andar para caçar a tua unção, mas vai ter simplesmente as pessoas que vão desatar a tua unção, em nome de Jesus. Mas voltando para cá agora, abaixa o som. Nesse tempo que vivemos, precisamos estar conectados. Estar conectados para um tempo mais alto e mais glorioso. Eu creio que a presença de Deus está se manifestando e vai se manifestar de uma forma tão poderosa no meio da igreja como nunca houve antes. E eu creio que seremos levados para um nível de glória como nunca antes foi visto. E o Senhor fará que os céus se abram de uma forma como nunca se abriu. Por isso, queridos, se coloquem diante de Deus, porque um tempo poderoso de Deus está vindo. Eu creio num tempo de um despertamento e uma visitação como nunca houve. Por isso, se preparem para isso, para ser uma flecha polida na mão do Senhor, para conquistar essa geração. Você é um conquistador dessa geração, e eu declaro que o Senhor conecta com você pessoas que vão desatar isso em você e te fazer mais e mais poderoso em obras do que você já é. Sabe, querido, você tem algo dentro de você poderoso, e não deixe que isso se perca por qualquer coisa, mas é o que nós estamos profetizando, e eu quero continuar declarando. Para nós encerrarmos aqui, eu declaro isso, que o que está dentro de você, que Deus colocou, ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Amém? Não deixe que nada roube isso. Não deixe que nada te atrapalhe a você romper. Você pode dizer assim comigo, Pai? Eu quero orar agora e declarar que nem a morte vai me separar do Senhor. Nem anjos, nem potestades, nem principados
nem o século por vir, nem a altura, nem a profundidade vai me separar do teu amor. Ativa-me, ativa-me, ativa-me para uma nova estação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Não deixe que trabalho, não deixe que problemas, não deixe que finanças, não deixe que relacionamentos, não deixe que nem você se torne um caçador da tua unção. Amém? E trazer uma oferta